Eu sou a Julieta, tenho 32 anos. E durante toda a minha vida, meu pai me disse que o cockpit de um caça não é lugar para uma mulher, especialmente para uma filha fracassada como eu. Mas a pior humilhação não veio dele. Veio do Marco, meu meio-irmão, o menino de ouro que ele trata como realeza. Mesmo no meio de uma sala de briefing lotada, vibrando com a energia arrogante de uma centena dos pilotos mais jovens de Portugal na base aérea de Monte Real, o Marco apontou o dedo diretamente para a minha cara. Ele riu alto e agudo e gritou: "Epá, você está na sala errada, querida. Isso é para pilotos de verdade, homens como nós. Não é um lugar para encontrar marido." Todo o auditório explodiu em risos. O Marco piscou para mim, convencido de que tinha acabado de marcar um ponto. Senti o sangue subir ao meu rosto, queimando, não de vergonha, mas de pena pela ignorância dele. Porque o Marco não fazia ideia de que a mulher que ele acabara de humilhar por procurar um marido estava segurando o indicativo Falcão 1. Eu era a única pessoa com autoridade para ordenar que ele vivesse ou morresse no céu hoje. Antes de continuarmos, diga-me nos comentários de que estado você está assistindo e clique já no botão de se inscrever. Se você quer ver um moleque arrogante aprender uma lição que nunca esquecerá pela própria pessoa que ele despreza. O ar dentro da sala de briefing principal na base aérea de Monte Real tinha sempre o mesmo cheiro. Era uma mistura de ar-condicionado reciclado que tentava e falhava em combater o calor do deserto do Alentejo, combinado com o cheiro forte de café queimado do governo e o cheiro avassalador de testosterona. Era o primeiro dia do Red Flag, o principal exercício de treinamento de combate ar do mundo. A sala estava lotada. Fileiras de assentos estilo teatro estavam cheias dos melhores e mais brilhantes, ou pelo menos os mais barulhentos, jovens pilotos de caça que a Força Aérea tinha para oferecer. Estavam todos usando seus macacões de voo verdes, zíperes até a altura perfeita, emblemas brilhando nos ombros. Estavam falando com as mãos, imitando combates aéreos, rindo muito alto, exibindo-se. Era um mar de egos, e eu era apenas uma rocha em torno da qual eles fluíam. Eu estava perto da frente, de lado, perto do bebedouro. Eu usava um macacão de voo estéril e sem adornos, sem crachá, sem insígnias de patente nos ombros, sem emblemas de unidade, apenas verde-oliva liso. Para o olho destreinado ou arrogante, parecia pessoal de apoio. Talvez inteligência, talvez administração, talvez apenas alguém perdido. Eu segurava um copo de isopor com água morna, observando-os. Observei a forma como se moviam, a forma como se agrupavam em pequenas tribos de confiança. Olharam para mim e depois olharam através de mim. Para eles, uma mulher nesta sala sem patente visível era invisível. Era mobília. Então as portas duplas na parte de trás abriram-se, e o volume na sala pareceu mudar. O tenente Marco Delgado entrou. Meu meio-irmão. Mesmo do outro lado da sala, ele parecia exatamente com o nosso pai. Tinha a mesma mandíbula quadrada, o mesmo cabelo loiro perfeitamente penteado que desafiava os regulamentos do capacete, e a mesma arrogância que dizia que ele era o dono do edifício. Estava flanqueado por outros 2 pilotos, seus companheiros no bar, se não no ar. Estava rindo de algo que um deles disse, dando-lhe um tapa nas costas. Ele parecia o modelo de um anúncio de recrutamento. Ele examinou a sala à procura de um bom lugar e seus olhos pousaram em mim. Ele parou. Uma carranca confusa vincou sua testa, e depois suavizou-se em um sorriso que me revirou o estômago. Ele não viu uma capitã. Ele não viu uma veterana. Ele viu sua irmã mais velha fracassada. Ele deu uma cotovelada no amigo e caminhou diretamente na minha direção, sua voz cortando o burburinho ambiente. "Julieta", disse ele alto o suficiente para as 5 primeiras fileiras ouvirem. O burburinho cessou, as cabeças viraram. "O que você está fazendo aqui? Se perdeu procurando o edifício da administração?" Eu não me movi. Mantive o rosto neutro, as mãos repousando frouxamente ao lado do corpo. "Olá, Marco", disse eu. "Somos uniforme." Ele riu, balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma criança lenta. "Sério, Julieta, isso é o briefing do Red Flag, sério. O pai mandou você entregar meu almoço ou algo assim." Ele aproximou-se, invadindo meu espaço pessoal, apontando o dedo para a porta. "Você tem que sair, querida. Estamos prestes a falar de táticas, coisas de voo sérias, não a papelada para a qual o pai disse que você era mais adequada." Ele virou-se para a sala, abrindo os braços,
atuando para seu público. Minha irmã. Todo mundo pensa que está tentando encontrar um marido, já que a carreira de piloto não deu certo. A sala explodiu. Não foram apenas algumas risadas, foi um rugido de riso. Uma centena de homens, alimentados pela adrenalina e pela mentalidade de grupo, zombando da mulher que estava sozinha perto do bebedouro. O Marco piscou para mim, um gesto cruel e desdenhoso. Anda lá, disse ele, acenando com a mão como se estivesse afastando uma mosca. Talvez você possa nos trazer um café fresco ao sair. Este bule está vazio. O calor subiu ao meu pescoço. Meu coração batia contra minhas costelas. Uma reação física à humilhação pública. Senti o peso dos seus olhos, o desprezo, a pura injustiça. Meus dedos enrolaram-se, as unhas cravando-se nas minhas palmas dentro dos meus bolsos. Eu queria gritar, eu queria listar minhas horas de voo. Eu queria partir o nariz dele, mas não o fiz. Respirei, lenta e profundamente, expandindo meu diafragma tal como fazia antes de uma curva de alta G. Fechei minha mente ao ruído. Lembrei-me das páginas gastas da minha Bíblia, do versículo que tinha sublinhado a amarelo anos atrás. Na época em que comecei a escola de voo e percebi o quão difícil seria este caminho. Provérbios 12:16. Recitei na minha cabeça, as palavras formando um escudo em torno do meu temperamento. O tolo mostra logo sua irritação, mas o prudente encobre a injúria. Ou, neste caso, a mulher prudente. Descerrei a mandíbula. Olhei diretamente nos olhos do Marco. Não recuei. Não olhei para baixo. Apenas olhei para ele com um olhar frio e inexpressivo que geralmente perturbava as pessoas. Mas o Marco estava demasiado embriagado pelo seu próprio ego para reparar. Acabou, tenente? Perguntei suavemente. Estou apenas tentando te ajudar a salvar a cara, Julieta. Ele zombou. De repente, a porta na frente da sala, aquela reservada para o pessoal de comando, abriu-se com um estrondo. O som soou como um tiro. Sala, silêncio. Uma voz trovejou. Horizon mourut instantanément. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O som de uma centena de corpos apostos encheu o ar. O farfalhar dos macacões de voo e o bater das botas. O Marco enrijeceu. Seu sorriso desapareceu, seus olhos varrendo à frente. O general Pereira entrou. Ele era uma lenda na Força Aérea. Um homem com cabelos prateados e um rosto esculpido em granito, usando 3 estrelas nos ombros. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para a tela do projetor. Ele caminhou com um propósito, suas botas ecoando no chão de linóleo. Ele caminhou diretamente na nossa direção. O Marco estufou o peito, preparando-se para cumprimentar o general, com um olhar desesperado de "reparem em mim nos olhos". Ele começou a levantar a mão para uma saudação. General, eu estava apenas... O general Pereira nem sequer piscou para ele. Ele passou diretamente pelo Marco como se ele fosse um fantasma. Ele parou diretamente à minha frente. A sala inteira prendeu a respiração. O Marco parecia confuso, a mão a meio caminho, a boca ligeiramente aberta. O general Pereira parou. Ele olhou-me de cima a baixo, os olhos penetrantes e respeitosos. Então, lenta e deliberadamente, o general de 3 estrelas levantou a mão e fez uma saudação perfeita. Falcão 1, disse o general, sua voz ecoando até o fundo da sala silenciosa. O palco é seu. Deles um inferno. Retribuí a saudação, precisa e profissional. Obrigada, general. Baixei a mão e olhei para o Marco. Toda a cor tinha desaparecido do seu rosto. Parecia que tinha acabado de levar um soco no estômago. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. A realidade estava inundando-o, lenta e aterrorizante. Não lhe disse uma palavra. Não precisei. Virei-lhe as costas e subi os degraus até o pódio, ocupando meu lugar no centro do palco. Olhei para o mar de rostos, os mesmos rostos que estavam rindo há 10 segundos. Agora pareciam aterrorizados. Peguei no microfone. Sentem-se, ordenai. O som de 100 homens, sentando-se simultaneamente, foi a única resposta. Eu sou a Major Julieta Delgado. Meu indicativo é Falcão 1. Sou a comandante da Missão Aérea Vermelha. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se prolongar, deixando o Marco suar nele. E durante as próximas 2 semanas, sou eu quem decide se vocês sobrevivem lá em cima. Aquela saudação do general Pereira pareceu um sol quente depois de um longo e frio inverno.
Era o tipo de respeito pelo qual eu tinha ansiado toda a minha vida. Mas enquanto estava ali no pódio olhando para o rosto pálido e aterrorizado do Marco, minha mente não ficou no momento da vitória. Em vez disso, recuou 2 semanas. Voltou ao momento que alimentava o fogo que ardia no meu peito agora. Voltou a uma mesa de jantar no Prime Cut, uma das churrascarias mais caras de Lisboa, onde o ar cheirava a carne maturada, a perfume caro e as expectativas sufocantes do meu pai. O restaurante estava mal iluminado, o tipo de lugar onde os camarotes são feitos de mogno escuro e couro, e os garçons usam smokings. Estávamos lá para celebrar o Marco. Claro. Ele acabara de receber sua vaga para o Red Flag, o mesmo exercício que eu estava secretamente comandando. Mas para a minha família, o Marco era o herói, e eu era a espectadora. Meu pai, Coronel Ricardo Delgado, aposentado, sentava-se à cabeceira da mesa como um rei a presidir. Ele rodava um copo de cabernet do Alentejo, o líquido vermelho a brilhar à luz das velas. Ele olhou para o Marco com um orgulho tão intenso que era quase doloroso de ver. Ao Marco, meu pai anunciou, levantando o copo. Sua voz era trovejante, atraindo olhares das mesas próximas. A próxima geração, aquela que finalmente levará o nome Delgado de volta à estratosfera. Ao legado, ao legado. Minha madrasta ecoou. Ela deu um pequeno gole no seu vinho, depois virou o olhar para mim. Não era um olhar de ódio, era pior. Era pena. Um sorriso suave e condescendente que dizia: "Está tudo bem, querida. Sabemos que você tentou." Levantei meu copo de água. Eu não estava bebendo. E murmurei para o Marco. O Marco estava radiante. Ele cortou seu bife com osso, perfeitamente mal passado, os sucos acumulando-se no prato de cerâmica branca. "Obrigado, pai", disse ele, com a boca meio cheia. "Espera até você ver a máquina que vou pilotar. O F-35 é um monstro. Só a aviônica, ele voa sozinho praticamente. Vou fazer círculos em torno desses esquadrões agressores." Apertei o garfo. Esses esquadrões agressores. Ele estava falando da minha unidade. Ele estava falando de mim. "Excelente, filho", disse o pai, inclinando-se para a frente. Depois, como se a obrigação social o obrigasse a reconhecer minha existência, virou ligeiramente a cabeça para mim. "E você, Julieta? Como estão as coisas no escritório?" Ele chamava-lhe sempre o escritório. Como se eu trabalhasse em um cubículo preenchendo declarações de impostos. "Na verdade, pai", disse eu, tentando manter a voz firme, "o trabalho é intenso. Temos desenvolvido novos cenários táticos para a equipe aérea vermelha, simulando ameaças de 5ª geração usando o..." Ele acenou com a mão, cortando-me no meio da frase. "Está bem, está bem. Não vamos aborrecer o Marco com os detalhes administrativos. É bom que você esteja segura em terra, Julieta. Sério." Ele deu outro gole de vinho, seus olhos endurecendo. "A papelada é mais segura para as mulheres. Sua mãe, ela nunca entendeu isso. Ela sempre teve que insistir, tinha que estar no cockpit. E olha onde isso a levou." A mesa ficou em silêncio. A menção da minha mãe, que morreu a serviço do seu país, uma piloto muito melhor do que meu pai alguma vez foi, pairou no ar como fumaça. Ele não a estava lamentando. Ele estava usando a morte dela para justificar sua desilusão comigo. Ele estava dizendo: "Você é um erro tal como ela foi." Engoli o nó na garganta. "Ela era uma heroína, pai." "Ela era teimosa", ele corrigiu friamente. Depois, a máscara do pai jovial regressou. Ele estendeu a mão por baixo da mesa. "Chega de falar do passado, temos presentes." Ele tirou uma caixa retangular pesada, embrulhada em veludo. Deslizou-a pela toalha de mesa branca para o Marco. O Marco rasgou-a como uma criança na manhã de Natal. Abriu a caixa e ofegou. Lá dentro estava um Breitling Navitimer, o cronógrafo de piloto definitivo, caixa de aço, mostrador preto, bisel intrincado de régua de cálculo. Era um relógio de 8.000 euros, um símbolo, uma herança. "Pai." O Marco gaguejou, pondo-o no pulso. "Isso é, uau. Você merece", disse o pai radiante. "Um piloto precisa de um relógio de verdade. Use-o quando você quebrar a barreira do som." Depois, o pai virou-se para mim. Ele tirou um fino envelope branco do bolso do casaco. Deslizou-o pela mesa. Era leve, insignificante. "Não te esqueci, Julieta", disse ele casualmente. Abriu o envelope.
Lá dentro estava um cartão de presente de plástico. Tirei-o. Era de uma cadeia de supermercados. Pingo Doce. O valor escrito a marcador no verso era de 50 euros. Olhei para ele. Um cartão de presente de 50 euros para compras. O contraste era tão violento que parecia um tapa físico. 8.000 euros e um legado para o filho. 50 euros e uma sugestão para ir comprar leite para a filha. Não se tratava de dinheiro. Eu ganhava um salário de major. Não precisava do dinheiro dele. Era a mensagem. O relógio dizia: acredito no seu futuro. O cartão de presente dizia: tenho pena do seu presente. Obrigada, pai, sussurrei, minha voz mal audível. É prático. Temos que comer, não é? O Marco riu, admirando seu novo relógio. Talvez você possa comprar umas couves orgânicas que você gosta. Este é o momento em que senti algo a quebrar dentro de mim. É uma dor difícil de descrever, a menos que a tenha sentido você mesma. Se você está ouvindo isso, e alguma vez foi a criança esquecida, aquela que nunca foi suficiente, por mais que você tentasse, preciso que você saiba que não está sozinha. Clique já no botão gostei, para mostrar que somos mais fortes do que seu desprezo. E nos comentários, quero que você escreva simplesmente: eu sou digna. Vamos criar uma parede de apoio para todos os que alguma vez receberam o tratamento do cartão de presente enquanto outra pessoa recebeu o ouro. Não conseguia mais ficar sentada ali. O cheiro do bife de repente estava me deixando enjoada. O som do riso deles parecia lixa na minha pele. Com licença, disse eu, levantando-me abruptamente. Banheiro. Não esperei por uma resposta. Andei rapidamente pelas outras mesas, pelas famílias felizes e pelos negócios, e entrei no banheiro feminino. Estava silencioso lá dentro. O chão era de azulejo preto e branco, imaculado e frio. Agarrei a borda do lavatório de mármore, meus nós dos dedos ficando brancos. Olhei para o meu reflexo no espelho expansivo. Procurei meu pai no meu rosto, mas não o vi. Via a ela. Vi os olhos penetrantes da minha mãe. Vi a linha do maxilar que não sabia desistir. Abri a torneira, deixando a água fria correr sobre meus pulsos. Não chorei. Chorar era para a garota que queria a aprovação do pai. Essa garota morreu à mesa de jantar esta noite. Eles não sabem, sussurrei para o meu reflexo, o som saltando das paredes de azulejos. Eles pensam que sou uma secretária. Ils pensent que sou fracas. Sequei minhas mãos com uma toalha de papel, meus movimentos lentos e deliberados. Pensei no briefing da missão agendado para daqui a 2 semanas. Pensei na lista de voos que já tinha aprovado. Pensei no indicativo Falcão 1. Atirei a toalha de papel para o lixo. Bateu no fundo com um baque suave. Aproveite o relógio, Marco, disse eu para a sala vazia, porque daqui a 2 semanas o tempo esgota-se. Endireitei meu blazer, arrumei uma mecha de cabelo solta e voltei para a sala de jantar. Sentei-me, terminei minha água e observei-os a celebrar. Não disse mais uma palavra. Não precisei. Sabia algo que eles não sabiam. A conta estava chegando. E, eventualmente, todos têm que pagar. Aquele reflexo no espelho do banheiro do restaurante, aquele emoldurado por uma luz dourada quente e azulejos caros, desvaneceu-se da minha mente. Foi substituído por um tipo diferente de reflexo, um que eu conhecia muito melhor. Era o reflexo pálido e fantasmagórico do meu próprio rosto olhando para mim a partir de um monitor de computador preto em uma sala sem janelas, nas profundezas do deserto do Alentejo. Chamava-me a Arca. Era uma instalação de informação compartimentada sensível. Cheirava a ozono, a fios queimados e ao distinto cheiro metálico de solidão. Não havia janelas, não havia relógios, e o único som era o zumbido baixo e constante dos bancos de servidores, resfriando os enormes supercomputadores que executavam as simulações de guerra. Este tinha sido o meu lar nos últimos 3 anos. Foi aqui que Julieta Delgado morreu e onde Falcão 1 foi construído a partir das cinzas. Começou com um incidente. A memória ainda tinha um gosto a cobre na minha boca. Há 3 anos, eu estava na Via Rápida. Pilotava F-16, acumulava horas, mantinha-me discreta. Depois veio uma missão de treinamento de rotina, com o Hugo Ceifador Vasques. O Hugo era tudo o que a Força Aérea adorava. Barulhento, confiante e masculino. Durante uma manobra de formação cerrada, o Hugo desviou-se. Tornou-se descuidado. Ele violou a bolha de segurança, quase atingindo a minha asa.
Para nos salvar a ambos, eu rompi a formação bruscamente, forçando o avião e danificando a estrutura na pista. Eu esperava um pedido de desculpas. Em vez disso, recebi uma emboscada. O Hugo disse ao comandante que eu tinha entrado em pânico. Ele disse que eu fiquei emocional e errática no ar. Ela simplesmente vacilou, senhor, disse ele com um encolher de ombros, aquela traição casual que homens como ele praticam com tanta facilidade. Talvez estivesse naquela altura do mês. O comandante não verificou o registrador de dados de voo. Ele não entrevistou a equipe de terra. Ele apenas assentiu. Era o clube dos rapazes fechando fileiras. Fui impedida de voar, aguardando uma investigação que nunca realmente aconteceu. Fui rotulada como um risco de voo. Mas a pior parte não foi perder minhas asas. Foi o telefonema para o meu pai. Lembro-me de estar junto ao telefone público, fora do hangar, lutando contra as lágrimas, explicando que tinha sido afastada do esquadrão. Esperei que ele ficasse zangado com eles. Esperei que ele exigisse justiça. Em vez disso, ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Você vê? Disse Ricardo Delgado, sua voz desprovida de surpresa. Eu te disse, Julieta. Biologia é biologia. O cockpit é uma panela de pressão. Você não foi feita para o calor. Volte para casa. Talvez te encontremos um emprego na logística. Esse "eu te disse" quebrou algo em mim. Mas não me quebrou. Abriu-me. Recusei-me a desistir. Se eles não me deixassem voar com eles, eu aprenderia a matá-los. Pedi uma transferência para os agressores, a equipe vermelha, os maus, os pilotos que estudavam as táticas inimigas para treinar os bons. Era considerado um trabalho sem futuro para desistentes e desajustados. Eu tratei-o como um programa de doutorado em guerra. Durante 3 anos, vivi na Arca. Deixei de ir ao clube dos oficiais. Deixei de namorar. Deixei de fazer refeições sérias, sobrevivendo com biscoitos da máquina de venda automática e bebidas energéticas mornas que sabiam a ácido de bateria. Trabalhava 18 horas por dia. Não só aprendi a pilotar os jatos inimigos no simulador. Aprendi a pensar como eles. Aprendi a ler russo técnico para poder entender os manuais de voo Sukhoi na sua língua original. Memorizei a seção de radar de cada caça no arsenal português. Aprendi seus pontos cegos. Aprendi que os pilotos portugueses, especialmente os jovens asses como Marco, sofriam de uma falha fatal específica. Arrogância. Confiavam demasiado na sua tecnologia. Assumiam que eram invencíveis. Tornei-me uma predadora. Sentei-me naquela sala escura, meu rosto iluminado pelo brilho azul dos mapas táticos, desenhando cenários que eram pesadelos. Já não era apenas uma piloto. Era uma arquiteta da perdição. Aprendi a atraí-los, a frustrá-los, a irritá-los porque um piloto zangado comete erros. Uma noite, ou talvez de manhã cedo, o tempo não existia na Arca. Eu estava executando uma simulação solo. Eram 3 da manhã. Controlava um voo de 4 Su-57 digitais contra um esquadrão de 12 F-35 segundo. As probabilidades eram impossíveis. Era assim que eu gostava. Meus dedos voavam sobre o teclado e os controles do acelerador. Eu não estava em pânico. Estava em um estado de fluxo. Fria e precisa. Usei um dos meus jatos digitais como isca, arrastando a equipe azul para uma armadilha de mísseis terra-ar. Depois flanqueei-os. Um por um, os bons desapareceram do ecrã. Abate 1, abate 2, abate 3. Limpei o quadro de abates. 12 jatos portugueses abatidos. Zero perdas para mim. Inclinei-me na cadeira, esfregando meus olhos ardentes, exalando uma respiração que não sabia que estava prendendo. Executa novamente, disse uma voz das sombras atrás de mim. Saltei, rodando a cadeira. Ali estava, de pé, segurando um copo de isopor com café, o general Pereira. Não o tinha ouvido entrar. Ele usava seu uniforme de serviço azul, provavelmente retornando de alguma reunião noturna em Lisboa. Ele olhava para os meus ecrãs com uma intensidade que me perturbou. General. Gaguejei, começando a levantar-me para o saudar. Sente-se, major, ordenou ele, acenando com a mão. Aproximou-se, olhando para os registros da simulação. Acabou de aniquilar um esquadrão inteiro em menos de 8 minutos usando aeronaves inferiores. Como? Eles foram agressivos, senhor, disse eu, minha voz rouca pela falta de uso. Eles perseguiram a morte. Não verificaram suas seis. Dei-lhes o que eles queriam ver.
e depois ataquei-os de onde eles não estavam olhando. O general acenou lentamente com a cabeça. Olhou em volta da pequena e apertada sala. Viu as latas vazias de bebidas energéticas, as pilhas de manuais russos, o saco de dormir enrolado no canto. Viu a obsessão. Ele viu o tecido cicatricial sobre a ferida que meu pai e o sistema tinham infligido. Dizem que é uma desistente, Delgado, disse o Pereira, olhando-me nos olhos. Dizem muitas coisas, senhor. Estão errados, disse ele. Deu um gole no café, seus olhos nunca me deixando. Não é uma combatente aérea, major. É uma grã-mestra. Não pilota o jato. Pilota todo o tabuleiro de xadrez. Colocou a mão nas costas da minha cadeira. O Red Flag começa daqui a 2 semanas. Vou demitir o atual comandante aéreo vermelho. Ele é demasiado suave. Deixa a equipe azul ganhar para os fazer sentir bem. Meu coração parou. Quero que você dirija o espetáculo, disse o Pereira. Quero que os esmague. Quero que os humilhe. Pode fazê-lo? Pensei no Marco. Pensei nos meus pais. Pensei em todos os homens que alguma vez me tinham ignorado. Posso enterrá-los, senhor, disse eu. O general sorriu. Era um sorriso lobuno, perigoso. Bom, seu novo indicativo não é querida ou o que quer que lhe chamassem. A partir de agora, é Falcão 1, tem autoridade para abater. Ele virou-se e saiu da escuridão, deixando-me sozinha com o zumbido dos computadores. Mas a sala já não parecia solitária. Parecia um cockpit. E, pela primeira vez em anos, eu estava pronta para decolar. 2 semanas depois, saí do sol ofuscante do Alentejo e entrei na escuridão fresca e pressurizada do Centro de Comando e Controle de Gestão de Batalha. Chamávamos-lhe a jaula. Se a arca era onde eu desenhava os pesadelos, a jaula era onde eu os libertava. A sala zumbiu com um tipo diferente de energia do que a sala de briefing. Lá em cima, era tudo ego e pose. Aqui embaixo, era pura competência. O ar cheirava a ozono, cera de chão e ao glacê açucarado de uma caixa de Dunkin' Donuts meio comida, sentada na consola central. Era o cheiro do trabalho. Quando passei meu cartão e entrei na área de operações, a atmosfera mudou. Não era medo. Eu não governava pelo medo. Era prontidão. O sargento Pedro Silva foi o primeiro a ver-me. O Pedro tinha 60 anos, um sargento-mor reformado que lia radares desde a Operação Tempestade no deserto. Era um homem que tinha visto de tudo. Um homem que não tinha paciência para oficiais que não sabiam seu trabalho. Ele estava sentado na consola principal do radar, seu rosto iluminado pelo varrimento âmbar do ecrã. Levantou-se imediatamente. Não tinha de o fazer. Era agora um contratado civil, mas levantou-se. Bom dia, chefe, disse o Pedro, sua voz rouca e quente. Bom dia, Pedro. Como está o painel? O quadro está limpo, senhora. Todos os sensores estão verdes. O link de dados está ativo. Antes que eu pudesse chegar à cadeira de comando, o Pedro estendeu uma mão. Nela, um copo de isopor com café preto, escaldante, sem açúcar, sem leite, exatamente como eu bebia. Peguei no copo, sentindo o calor invadir meus dedos frios. Pausei por um segundo, a ironia me inundando. Há 2 semanas, meu irmão tinha me dito para ir buscar café para os homens de verdade. Hoje, um homem que tinha esquecido mais sobre combate aéreo do que o Marco alguma vez aprenderia, estava me servindo café. Não porque eu fosse uma mulher, não porque eu fosse uma Delgado, mas porque eu era a comandante da missão. Obrigada, Pedro, disse eu. Você vai precisar. Ele grunhiu sentando-se novamente. A Força Azul está taxiando. Parecem entusiasmados. Movi-me para o centro da sala, para a plataforma elevada que me dava uma visão de todos os ecrãs. A Sara, minha analista de informações principal, já estava digitando furiosamente na sua estação. A Sara tinha 24 anos, uma feiticeira com dados de guerra eletrônica. Conseguia olhar para uma confusão de ondas de rádio e te dizer o que o piloto tinha comido no café da manhã. Bom dia, Major, disse a Sara, sem levantar os olhos do teclado. Seus dedos eram um borrão. Carreguei as bibliotecas de ameaças que você pediu. Estamos simulando assinaturas de radar SA-20 hoje. Alta altitude, longo alcance, coisas desagradáveis. Bom trabalho, Sara, disse eu, sentando-me. Coloquei meu fone de ouvido. As almofadas de espuma isolando o zumbido ambiente dos servidores. Ajustei o microfone. Ouçam todos. A sala ficou em silêncio.
Cada cabeça virou-se ligeiramente para mim, cada ouvido escutando. Hoje não é apenas uma missão de treinamento, disse eu, minha voz calma, mas projetando-se para todos os cantos da sala. Temos 100 jovens pilotos lá em cima que pensam que o F-35 os torna invencíveis. Eles confiam na sua furtividade. Eles confiam nos seus sensores. Eles pensam que a máquina faz o homem. Dei um gole no café amargo. Nosso trabalho hoje não é matá-los. Ainda não. Nosso trabalho é despilós. Vamos interferir nas suas comunicações. Vamos inundar seus radares com alvos fantasmas. Vamos separar os líderes de voo dos seus companheiros de ala. Vamos ensiná-los a humildade. Copiado, chefe, disse o Pedro, estalando os nós dos dedos. A humildade é minha especialidade. Sara, perguntei, conecta-me à frequência da Força Azul. Apenas monitoramento passivo. Quero ouvir o que eles estão dizendo antes da luta começar. Conectando agora, disse a Sara. Uma rajada de estática encheu meu fone de ouvido, seguida pelas vozes nítidas e excessivamente confiantes dos pilotos da Força Azul. Estavam conversando na frequência tática, uma violação da disciplina de rádio, mas eles não se importavam. Eram os Delgado, ou pelo menos a equipe liderada por um deles. Olha para aquele nascer do sol, rapazes, disse uma voz. Reconheci-o instantaneamente. Era o Marco. Mesmo através da distorção digital do rádio, sua arrogância era inconfundível. Parece um bom dia para uma caça ao peru. Aposto que a equipe vermelha ainda está acordando. Você acha que mandaram a equipe B hoje, Víbora? Perguntou outro piloto. Víbora era o indicativo do Marco. Claro que era. Clichê. O Marco riu. Não importa quem mandaram. O pai está vendo da tribuna de observação hoje. Vou abater 3 bandidos antes do almoço. É só vocês ficarem fora do meu caminho e verem o mestre a trabalhar. Minha mão apertou o braço da cadeira. A menção do meu pai observando. Claro, ele estava lá. Ele não estava lá para assistir ao exercício. Ele estava lá para assistir à coroação do Marco. A Sara virou-se na cadeira, afastando uma das almofadas do fone de ouvido. Olhou para mim com os olhos arregalados e hesitantes. Ela sabia quem era o Marco. Todos na base conheciam os rumores sobre os irmãos Delgado. Major? A Sara hesitou. Sua voz abaixando para um sussurro para que os outros não ouvissem. Isso é. Não é seu irmão, Tenente Delgado? Olhei para a Sara. Vi a preocupação nos olhos dela. Ela estava preocupada que eu pudesse estar comprometida. Ela estava preocupada que eu pudesse ser branda com ele. Ou pior, que minhas emoções pudessem toldar meu julgamento. Olhei para o ecrã tático principal. O ecrã enorme na parede mostrava toda a área de testes e treinamento do Alentejo. Ao sul, um aglomerado de símbolos azuis avançava para norte. Ao norte, minha força vermelha. 4 fidezáceis agressores pintados com camuflagem preta e cinzenta orbitavam em um padrão de espera, aguardando meu comando. Sara, disse eu, minha voz inexpressiva, desprovida de qualquer calor. Olha para aquele ecrã. O que você vê? Ela piscou. Força Azul, senhora. 4 F-30 e 5 segundo. Exatamente, disse eu. Vejo 4 aeronaves. Vejo assinaturas de calor. Vejo seções de radar. Nesta sala, Sara, não tenho um irmão. Não tenho um pai. Tenho alvos. E neste momento, aquele alvo principal está voando de forma desleixada. Sara endireitou-se, sua expressão endurecendo para o profissionalismo. Ela assentiu uma vez. Entendido, chefe. Pedro, chamei. Qual é o estado do meu voo aéreo vermelho? Voo vermelho em posição, major. Estão sedentos. O piloto líder está pedindo permissão para engajar. Verifiquei a hora. Eram exatamente 18. As regras de engajamento estão ativas, disse eu ao microfone, minha voz transmitindo para meus pilotos no ar e para minha equipe na sala. Líder vermelho. Aqui é Falcão 1. Autorizado a cometer. Executar plano alfa. Separar o líder da manada. Fazê-lo pensar que está sozinho lá fora. Falcão 1. Líder vermelho copiado. Luta ativa. No ecrã grande, os símbolos vermelhos viraram para sul, acelerando. Moviam-se como uma matilha de lobos a descer sobre uma ovelha perdida. Os símbolos azuis continuavam a descer para norte, alheios,
conversando sobre o nascer do sol, completamente inconscientes de que o chão debaixo deles acabara de mudar. Inclinei-me na cadeira, observando a geometria da batalha a formar-se. O Marco estava lá em cima, voando no jato caro que meu pai amava mais do que a mim, usando o relógio que custava mais do que meu carro. Ele pensava que era o personagem principal desta história, mas aqui embaixo no escuro, rodeada pelas pessoas que realmente me respeitavam, eu segurava a caneta. Pedro, disse eu suavemente. Interfere no link de dados deles. Com prazer, chefe. A suíte de guerra eletrônica ativou-se. Lá no céu, os sofisticados ecrãs do Marco estavam prestes a começar a mentir-lhe. O jogo tinha oficialmente começado. O ecrã do radar à minha frente era um mar de preto pontuado pela geometria brilhante da guerra. Da minha cadeira elevada na jaula, observei a representação digital do deserto do Alentejo. Para o não iniciado, parecia um videogame. Para mim, era um perfil psicológico de cada piloto no céu. E neste momento, o perfil do Víbora 1, Tenente Marco Delgado, estava piscando em vermelho com um narcisista. Líder vermelho. Executa a manobra Delta, murmurei para o meu fone de ouvido. Lança a isca. No ecrã, um dos meus F-16 agressores rompeu a formação. Ele voava lento e baixo, curvando-se preguiçosamente para o oeste, agindo como um pássaro ferido separado do seu bando. Era o truque mais antigo do livro. Um piloto disciplinado ignorá-lo-ia, manter-se-ia no pacote da missão e manteria a cobertura de superioridade aérea. Um piloto disciplinado saberia que um alvo solitário e lento, em um ambiente de alta ameaça, nunca está realmente sozinho. Mas o Marco não era disciplinado. Ele estava faminto. Contato visual. A voz do Marco estalou nos alto-falantes, alta e distorcida pela adrenalina. Tem um visual de um bandido. Avião único, baixo, 9 horas. Parece perdido. Víbora 1. Mantém a formação. Seu companheiro de ala, um tenente com voz nervosa chamado Santos, implorou. Temos um objetivo de missão de cobrir os bombardeiros. Que se lixem os bombardeiros. O Marco disparou. Não vou deixar uma morte fácil fugir. Vou atacar. Observei o símbolo azul que representava o F-35 do Marco a desviar-se do seu grupo de voo. Ele ligou os pós-combustores, mergulhando em direção à minha isca. Ele estava perseguindo a glória. Ele estava pensando na contagem de abates que poderia gabar-se no bar esta noite. Ele estava pensando no nosso pai, que sem dúvida estava observando o feed de telemetria da tribuna de observação VIP, assentindo em aprovação aos instintos agressivos do seu filho. O Marco não viu a armadilha. Não viu os outros 2 F-16 vermelhos à espreita na sombra de radar das paredes do desfiladeiro, invisíveis aos seus sensores, porque ele estava demasiado focado na morte fácil. Ele voava às cegas, guiado apenas pelo seu ego. Sara, disse eu, mantendo a voz calma, dá-me a avaliação da ameaça. Ele está voando diretamente para uma zona de abate simulada Sa-20, chefe, respondeu a Sara, seus dedos voando sobre o teclado. E tem 2 bandidos fechando nas suas 6 horas. Ele está morto em 30 segundos. Eu tinha uma escolha. Podia deixá-lo morrer agora. Eu poderia deixar meus pilotos derrubá-lo, transformando seu caro caça furtivo em confetes digitais. Seria satisfatório. Provaria que eu estava certa, mas seria demasiado fácil. Se ele morresse agora, arranjaria desculpas. Diria que seus sensores avariaram ou que a simulação foi manipulada ou que ele teve apenas azar. Meu pai apoiá-lo-ia. Má sorte, filho. Você vai conseguir na próxima. Não, eu não queria que ele apenas perdesse. Eu queria que ele fosse humilhado. E para isso, eu precisava que ele pensasse que estava ganhando. Eu precisava de inflar seu ego até que fosse tão grande que quando finalmente estourasse, o som quebraria as janelas. Mas eu ainda tinha um trabalho a fazer. Eu era a observadora de segurança, bem como a comandante da missão. Estendi a mão para o interruptor na minha consola que ativava o modulador de voz. Aprofundou minha voz, despojando-a de gênero e identidade, transformando-me na voz anônima de Deus. Víbora 1. Transmiti na frequência de guarda, o canal de emergência. Todos monitoravam. Está entrando em uma zona de alta ameaça. Múltiplas indicações são: emboscada de bandidos iminente. Abortar corrida. Voltar à formação. Houve uma pausa. Por um segundo, pensei que ele pudesse ouvir. Pensei que talvez, apenas talvez,
o treinamento superasse a arrogância. Então o Marco acionou seu microfone. Comando: saia do canal. Tenho um tom. Não preciso que um burocrata me diga como pilotar meu jato. Vejo o alvo, vou fazer o disparo. Burocrata. O insulto pairou no ar frio da sala de controle. Ao meu lado o Pedro enrijeceu. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. Ele sabia exatamente quem era aquele burocrata. Ele esperou que eu explodisse. Ele esperou que eu gritasse no microfone para me revelar e prender o Marco ali e depois. Eu não pisquei. Não levantei a voz. Olhei para o ecrã. O Marco estava agora bem dentro da armadilha. Meus 2 agressores escondidos tinham-no travado. Tinham uma solução de tiro perfeita. Solução Fox 2 adquirida. Meu piloto líder vermelho relatou no meu ouvido. Tenho-o perfeitamente. Falcão 1. Solicito permissão para abater. Observei a geometria no ecrã. O Marco estava alinhando seu tiro no isco. Estava a segundos da sua vitória. Negativo, disse eu. Minha voz era gelada. Manter fogo. O Pedro virou-se na cadeira. Chefe, ele está completamente exposto. Podem abatê-lo agora mesmo. Disse manter fogo, repeti. Deixem-no fazer o disparo. Deixem-no conseguir o abate. Mas por quê? Perguntou o Pedro confuso. Ele quebrou as regras. Ele insultou-a. Se o abatemos agora, ele não aprende nada, disse eu, olhando para o ponto azul do Marco. Ele precisa acreditar que é intocável. Ele precisa acreditar no seu próprio hype. Deixem-no ter a sua pequena vitória. Deixem-no pensar que há um Deus por mais 15 minutos porque, quando finalmente o abater do céu, quero que ele saiba que não foi má sorte. Quero que ele saiba que fui eu. No ecrã, o Marco disparou. Fox 2. Fox 2, um bandido abatido. Ele gritou em triunfo. A aeronave isca reconheceu o impacto e desligou seu transponder, sinalizando que estava destruída. O Marco puxou seu jato para uma subida vertical acentuada, uma manobra de vitória que queimava combustível precioso e perdia toda a sua energia. Foi um movimento de novato, foi um movimento de exibição. Viram isso, rapazes? O Marco cacarejou no rádio. É assim que se limpam os céus. Um abatido, faltam 3. Ele não tinha ideia. Ele não fazia ideia de que meus 2 assassinos voavam silenciosamente apenas a 3 quilômetros atrás dele, seus radares em modo de espera, seguindo-o com sistemas de busca e rastreamento infravermelhos. Ele tinha voado através da zona da morte 3 vezes diferentes nos últimos 60 segundos. Por todas as razões, ele era um fantasma. Todas as unidades vermelhas, ordenei suavemente. Desapareçam, desengajem, deixem-no ir para casa. Meus pilotos decolaram, desaparecendo de volta no ruído digital. O Marco virou seu jato em direção à base, inconsciente de que só estava vivo porque eu o permiti. Ele pensou que era um predador. Não percebeu que era apenas um rato com quem o gato decidiu brincar por mais algum tempo. Sara, disse eu, tirando meu fone de ouvido. Guarda a gravação. Guarda o áudio dele recusando a ordem de segurança. Guarda a telemetria que mostra que ele foi travado por 3 mísseis diferentes. Guardado e encriptado, chefe. Disse a Sara, um pequeno sorriso conhecedor a brincar nos seus lábios. Bom, disse o levantandome. Ele vai aterrissar agora. Ele vai entrar naquela sala de briefing como se fosse o dono do lugar. Ele vai dizer ao pai como ele é grande. Olhei para o ecrã em branco onde a batalha acabara de acontecer. Deixem-no desfrutar do pôr do sol, sussurrei, porque amanhã eu trago a tempestade. O terceiro dia do Red Flag amanheceu com o tipo de violência que só o deserto do Alentejo sabe produzir. O céu não era azul, era um roxo amoratado, pesado de pó e estática. O vento soprava na pista a 40 nós, chicoteando a areia contra os hangares como chumbo. Na sala de briefing naquela manhã, o oficial de segurança tinha sido muito claro. O tempo está marginal. O limite de altitude é elevado para 10.000 pés AGL. Se descer abaixo de 10.000 pés, está morto, sem exceções. O limite de altitude é um chão imaginário no céu. Abaixo dessa linha, fingimos que o chão existe. Serve para evitar que pilotos viciados em adrenalina se espatifem contra montanhas enquanto perseguem uma morte. Violar o hard deck não é apenas quebrar uma regra. É uma razão para ser despedido. Mas o Marco não se importava com os briefings de segurança. Ele importava-se com a tribuna de observação VIP.
Ele sabia que o nosso pai, Ricardo, estava sentado lá em cima com os generais tomando café e vendo o feed de telemetria. O Marco tratava o espaço aéreo como o seu palco pessoal, e hoje decidiu improvisar. Sentei-me na jaula, os olhos colados ao ecrã principal. A turbulência era forte. Mesmo aqui embaixo no bunker, eu sentia a tensão no ecrã. Os blocos de dados que representavam os jatos estavam a tremer enquanto lutavam contra os ventos laterais. Víbora 1. Ouvi a voz do Marco, a soar tensa mas arrogante. Tenho um bandido na minha cauda, fazendo uma manobra evasiva. Indo na vertical. Negativo, Víbora 1, seu companheiro de ala gritou. Cuidado com sua altitude. Estamos perto do limite. Eu cuido disso, eu cuido disso. O Marco disparou. Vejam isso. No meu ecrã, o F-35 do Marco inverteu. Ele puxou o nariz para baixo, mergulhando diretamente para os picos irregulares do campo de testes. Ele estava tentando sacudir o espeto, um dos meus melhores pilotos aéreos vermelhos voando um F-16. O espeto estava colado a ele, seguindo-o, esperando que o alarme do hard deck forçasse um reset. Altitude, Víbora 1, avisei na frequência de segurança. Está se aproximando do limite. Nivele. O Marco ignorou-me. Ele continuou a mergulhar. 9.000 pés. 8.000. Ele estava quebrando as regras. Estava exibindo-se para o pai. Ele vai descer. O Pedro sussurrou ao meu lado. Seus nós dos dedos brancos na mesa. Espeto. Acionei meu microfone. Desengaja. Ele lucou. Sob. Copiador. Falcão desengajando. Respondeu o espeto. Meu piloto espeto fez o certo. Nivelou as asas para sair do mergulho, mas o Marco não subiu. Em vez disso, ele fez um barrel roll de alta G, uma manobra vistosa e desesperada, diretamente na rota de voo do espeto. Aconteceu num piscar de olhos. Os alarmes de proximidade na jaula gritaram. O ecrã piscou um aviso de colisão. Na telemetria, os dois pontos azuis e vermelhos fundiram-se em um só. Vira à direita, gritei no microfone, quebrando minha própria compostura. No ar, o espeto viu a barriga do F-35 do Marco preencher todo o seu canopy. Era uma parede de metal cinzento movendo-se a 600 milhas por hora. O espeto não pensou, ele reagiu. Ele empurrou o manche para o lado e puxou-o para trás, atingindo 9 Gs, 9 vezes a força da gravidade. Seu corpo foi esmagado no assento, sua visão ficando cinzenta enquanto seu jato tremia e rolava violentamente para longe. O Marco passou a poucos metros do cockpit do espeto. A turbulência de rasto do seu motor atingiu o jato do espeto como um martelo físico, virando o F-16 de cabeça para baixo. O silêncio pairou na sala de controle. Todos esperamos pela explosão, esperamos pela bola de fogo no ecrã. Então a voz do espeto surgiu no rádio, ofegante e tremendo. Puta que pariu, Falcão 1, estou bem. Recuperando o controle. Isso foi muito perto. Trocamos tinta. Ele estava vivo, mas aterrorizado. Soltei um suspiro que parecia rasgar meus pulmões. Minhas mãos tremiam. Aquilo não foi uma simulação. Aquilo foi a morte batendo à porta. Então a voz do Marco cortou o silêncio. Ei! Olha para onde você está voando, idiota! Gritou o Marco, sua voz cheia de adrenalina e raiva mal direcionada. Você me cortou a passagem. Quase riscou meu jato. Aprenda a voar ou saia do meu espaço aéreo. Ele não estava pedindo desculpas. Não estava verificando o homem que quase matou. Ele estava culpando a vítima. Ele estava zangado porque a experiência de quase morte do espeto tinha arruinado sua manobra maneira. Isto aqui, este é o momento que te faz o sangue ferver. Todos nós conhecemos alguém como o Marco, alguém que ateia fogo à casa e depois te culpa pela fumaça. É a forma derradeira de gaslighting. Se você alguma vez teve que lidar com uma pessoa tóxica que se recusa a assumir a responsabilidade pelos danos que causa, preciso que você clique no botão Gostei agora mesmo. Vamos mostrar-lhes que vemos através das suas mentiras. E nos comentários, quero que você diga responsabilidade. Apenas uma palavra. Vamos exigi-la. Algo dentro de mim não só quebrou, como solidificou. A irmã que queria ensinar uma lição ao seu irmão mais novo desapareceu. A major que queria proteger seus pilotos assumiu o controle. Arranquei os fones de ouvido e atirei-os para a consola. O plástico estalou, mas não me importei. Levantei-me,
minha cadeira guinchando contra o chão. Todas as cabeças na sala viraram-se para mim. Viram o fogo nos meus olhos. Viram o falcão, que meu pai disse. Nunca existiu. Inclinei-me sobre o microfone mestre, aquele que transmitia para todas as frequências, azul, vermelha e de guarda. Parem com isso, disse eu. Minha voz era baixa, terrivelmente calma. Parem com isso. Parem com isso. Os céus silenciaram-se. O exercício parou instantaneamente. Todas as aeronaves regressam imediatamente à base, ordenei. Víbora 1, está em terra. Desça agora. Você não pode me prender, argumentou o Marco, sua voz estridente. O pai está vendo. Eu estava no controle. Disse. Agora, tenente, cortei-o. Ou terei a polícia militar esperando na escada para arrastá-lo para fora desse cockpit. Cortei a transmissão. A sala estava em um silêncio mortal. O Pedro olhou para mim, uma mistura de medo e admiração no rosto. Major, perguntou ele suavemente. O que faremos para amanhã o exercício final? Olhei para o ecrã em branco. O Marco quase tinha matado um dos meus homens. Tinha provado que era perigoso. Ele não era apenas arrogante. Ele era um risco. E meu pai estava lá em cima, provavelmente dizendo ao general que a culpa era do espeto. Olhei para a Sara. Retira os protocolos de segurança para o cenário final, disse eu. Quais, senhora? Todos eles, disse eu. Prepara o protocolo Alfa. A Sara ofegou. Protocolo Alfa, senhora. Isso ativa todo o sistema integrado de defesa aérea, os locais SAM simulados, a interferência eletrônica, o cenário da Horda Dourada. É impossível sobreviver. É projetado para uma simulação de guerra em grande escala, não para treinamento. Ele quer uma guerra, disse eu, pegando meu fone de ouvido partido. Ele quer ser um herói. Ótimo. Caminhei em direção à porta. Preciso de ar. Preciso me preparar. Amanhã, disse eu, olhando para minha equipe. Não ensinamos. Amanhã o céu cai. Ativem tudo. Quero que o deserto arda. Sim, senhora, sussurrou o Pedro. Saí da jaula. O Marco pensava que estava voando contra uma irmã que queria seu respeito. Ele estava enganado. Amanhã ele estava voando contra Falcão 1, e Falcão 1 não tinha um irmão. Ela só tinha presas. O sol ainda não tinha ultrapassado o horizonte sobre as serras, quando meu telefone vibrou contra a consola central do meu caminhão. Eram 6 horas. O ar lá fora estava fresco. Aquele frio enganador do deserto, antes que o calor transformasse o asfalto em uma frigideira. Olhei para o ecrã. O identificador de chamadas dizia, pai. Atendi, olhando para a linha de voo de Monte Real através do meu para-brisas. Os F-16 e F-35 eram silhuetas contra o amanhecer roxo. Feras adormecidas esperando para serem acordadas. Major Delgado, respondi, mantendo a voz profissional. Julieta, a voz do meu pai trovejou, saltando as formalidades. Ele parecia alegre. Provavelmente já na sua segunda xícara de café no Hotel Cassino. Estou indo para a tribuna de observação com o general Pereira daqui a 1 hora. Grande dia hoje. A missão final. Disse eu, apertando o volante. O Marco está liderando novamente. Exatamente, disse Ricardo, seu tom mudando para aquela frequência confidencial e condescendente que ele usava quando queria um favor. Ouve. Sei que ontem foi atribulado. O Marco me falou da turbulência. Ele disse que aquele piloto agressor o cortou. Voos perigosos da sua equipe, Julieta. Você precisa controlá-los. Quase ri. Foi um som escuro e amargo que me ficou preso na garganta. O Marco quase tinha matado um homem, violado uma ordem de segurança do hard deck e gritado com um oficial superior. E no mundo de Ricardo Delgado, a culpa era da minha equipe. A culpa era sempre de outra pessoa. Foi isso que ele te disse? Perguntei. A questão é, o Ricardo atropelou-me. Hoje precisa ser impecável. O general está decidindo a lista final para destacamento. Quero que você garanta que seu irmão brilhe hoje. Não faça nenhuma curva. Dê-lhe um cenário padrão. Deixe-o ficar bem pelo nome da família. Ele não me estava pedindo para fazer meu trabalho. Estava pedindo-me para manipular o jogo. Estava pedindo-me para trair meu uniforme para sustentar seu ego. Olhei para a mala de voo preta sentada no banco do passageiro. Dentro estava meu capacete. Não se preocupe, pai, disse eu, minha voz perigosamente calma. Prometo-lhe,
Hoje, vou dar ao Marco exatamente o que ele merece. Essa é minha garota, disse ele, o alívio invadindo sua voz. Ele pensou que eu estava capitulando. Ele pensou que eu era a filha obediente novamente. Sabia que podia contar contigo. Bem, vamos jantar depois. Os bifes são por minha conta. Desliguei. Não lhe disse que ele não teria apetite para bife quando eu terminasse. Entrei na instalação, contornando a copa e indo diretamente para a sala dos servidores. A Sara já estava lá, pálida. Ela tinha visto o plano de voo. Chefe, disse ela, levantando-se quando entrei. Fiz o que me pediu. Acedi à biblioteca de ameaças. Mostra-me, disse eu, inclinando-me sobre o ombro dela. No ecrã estava o perfil de guerra eletrônica para a missão do dia. Normalmente projetávamos simples assinaturas de radar, MiG-20 e 9 segundo, Su-20 e 7 segundo, ameaças padrão, reprogramei os bloqueadores DRFM, disse eu, apontando para o código. Não estamos apenas bloqueando-os hoje, Sara. Estamos fazendo-lhes gaslighting. Eu tinha desenhado um protocolo fantasma. O sistema apanharia os sinais de radar do F-35 do Marco, capturá-los-ia, modificá-los-ia e enviá-los-ia de volta para ele. Seu ecrã mostraria 4 bandidos inimigos a rodeá-lo. Mas quando ele virasse a cabeça para olhar, o céu estaria vazio. Depois, quando ele relaxasse, os verdadeiros bandidos atacariam do seu ponto cego. Isto é diabólico, Major, sussurrou a Sara, mas havia admiração na sua voz. Ele confia mais nos seus sensores do que nos seus olhos. Isto vai matá-lo. Esse é o ponto, disse eu. Ele pensa que a máquina o torna um piloto. Hoje, a máquina mente. Deixei a Sara e marchei para o vestiário. O cheiro a suor velho, graxa de botas e Nomex enchia o ar. Minha equipe já estava lá. 4 dos melhores pilotos da Força Aérea, com os emblemas de estrela vermelha do esquadrão agressor. O espeto estava sentado em um banco amarrando suas botas. Ele levantou a cabeça quando entrei. Havia uma nódoa negra no pescoço devido à força G do quase acidente de ontem. A sala ficou em silêncio. Ouçam bem, disse eu, de pé no centro da sala. Hoje é protocolo alfa, mas tenho regras de engajamento específicas para o caça azul líder, Víbora 1. Os pilotos trocaram olhares. Eles odiavam o Marco. Queriam sangue. Não o matamos depressa, ordenei. Se o conseguirem travar, não disparem imediatamente. Quero que se livrem primeiro dos seus companheiros de asa. Eliminem-nos, um por um. Força-o a ver a sua equipe morrer. Isola-o. Vamos deixá-lo completamente sozinho lá fora, disse o espeto, um sorriso sombrio a formar-se. Exatamente. Acenei com a cabeça. Quero-o encalhado no meio do deserto com 4 bandidos a cercá-lo. Quero que ele sinta o pânico. Quero que ele entenda que, sem uma equipe, ele não é nada. E quem dá o tiro final, chefe? Perguntou. O espeto. Quer que o mate? Sacudi a cabeça. Caminhei até o meu cacifo, aquele que não abria há 3 anos. Girei a combinação do cadeado. Clique, clique, clique. Não, disse eu, abrindo a porta de metal. Vocês acabaram de ouvir as ovelhas. O lobo vai comer hoje. Dentro do cacifo pendia meu macacão de voo. Era verde-oliva, pesado com zíperes e bolsas de ar concebidas para apertar minhas pernas e manter o sangue no meu cérebro durante as manobras de alta G. Ao lado estava meu capacete, a viseira escura e riscada por milhares de horas de treinamento de combate. Tirei meu casaco do uniforme de serviço. Desabotoei minha camisa. Vesti o macacão de voo, o som familiar dos zíperes pesados fechando em torno de minhas pernas. Sentindo como se estivesse vestindo uma armadura, apertei as tiras de velcro em torno da minha cintura, calcei minhas botas de combate, apertando os atacadores o suficiente para cortar a circulação. Nas últimas 2 semanas, eu tinha sido a voz no ouvido deles. Eu tinha sido a burocrata de quem meu irmão zombava. Eu tinha sido a filha bonita, sentada no escuro. Hoje não. Agarrei minha bolsa de capacete e virei-me para minha equipe. Estavam olhando para mim. Nunca me tinham visto equipar-me. Conheciam-me como a estrategista, a arquiteta. Tinham esquecido que antes de ser comandante, eu era uma assassina no cockpit. Vamos, disse eu. Empurrei as pesadas portas de aço e saí para a linha de voo. O calor atingiu-me instantaneamente.
Uma parede de ar seco e poeirento. O som era ensurdecedor. O assobio das unidades de energia auxiliar, o rugido dos motores a jato a arrancar, o cheiro a querosene queimado. Lá estava, meu jato, um Fedesat 6C Bloco 30, mas não estava pintado no cinzento padrão da Força Aérea. Estava pintado no esquema Espectro, uma camuflagem fragmentada preta e azul escura, concebida para imitar o Su-57 russo. Parecia agressivo, parecia ameaçador. Contornei a aeronave, passando a mão pelo metal frio da aba da borda de ataque. Verifiquei o trem de aterragem. Verifiquei os mísseis, munições de treinamento inertes, mas que registrariam como abates reais no computador. Subi a escada. O cockpit era apertado, cheirava a suor velho e aviônicos. Apertei os cintos, conectando minha mangueira de oxigênio, ligando meu cabo de comunicação. Abaixei a capota. O mundo exterior tornou-se abafado, distante. Terra, aqui é Falcão 1, disse eu para minha máscara. Minha voz soava diferente no espaço fechado. Soava a julgamento. Teste de rádio. Alto e claro. Falcão 1. A torre respondeu. Autorizado o arranque do motor. Liguei os interruptores. O motor atrás de mim guinchou e depois rugiu, ganhando vida. Um tigre a acordar. Toda a estrutura do avião vibrou, sacudindo meus ossos. Olhei para a torre de observação ao longe. Eu sabia que meu pai estava lá em cima, esperando para ver seu filho triunfar. Puxei o acelerador para a frente. O jato negro avançou para a pista de táxi. O Marco já estava lá em cima esperando no céu. Ele pensava que era o personagem principal deste filme. Ele não percebeu que a realizadora acabara de entrar no cenário. Voo Falcão, ordenei. Verifiquem 2, 3, 4. Falcão 1 está a rolar, disse eu. Vamos caçar. O ar a 20.000 pés era rarefeito e frio. Mas dentro do cockpit do Víbora 1, Marco Delgado suava no seu macacão de voo. Víbora 2, apoio. Tenho 4 bandidos no meu nariz. Preciso de cobertura. Gritou o Marco na sua máscara de oxigênio. Estática sibilou de volta para ele. Víbora 2 está embaixo, líder. Fui abatido há 5 minutos. Víbora 3, onde você está? Morto. Víbora 1. Eles nos pegaram enquanto você perseguia aquele eco fantasma. O Marco estava sozinho. Eu observava-o a 3 quilômetros de distância, sentada confortavelmente à sombra do seu estabilizador vertical. Voava o meu F-16 6 agressor negro, pintado para parecer um fantasma russo. Meu radar estava desligado. Minha assinatura térmica estava mascarada pelo sol. Para ele, eu não existia. Mas no seu sofisticado ecrã de capacete de 40 milhões de dólares, ele via pesadelos. Meu protocolo fantasma estava funcionando perfeitamente. Seu radar pintava 4 aeronaves inimigas a cercá-lo, a travá-lo, a provocá-lo. Ele puxava o manche para a esquerda e para a direita, tentando desviar-se de mísseis que não estavam lá. A queimar combustível, a perder energia, o pânico a instalar-se como um vírus. Os meus sensores estão falhando, gritou o Marco, sua voz quebrando. Não consigo travar. Estão em todo lado. Ele não estava lutando contra pilotos. Estava lutando contra sua própria dependência da máquina. Estava lutando contra a arrogância que lhe dizia que a tecnologia podia substituir a disciplina. Espeto. Acionei meu microfone interno. Status. É todo seu. Falcão 1, respondeu o espeto do chão, tendo ejetado virtualmente há 10 minutos. A ovelha está isolada. O lobo está autorizado a atacar. Empurrei o acelerador para a frente. Meu F-16 6 arrancou. O motor GE, rugindo enquanto eu diminuía a distância. Deslizei sem esforço para a zona de controle atrás do Marco. O cone letal onde podia disparar à vontade, e ele não podia fazer nada. Armei meus mísseis simulados AIM-9 Sidewinder. Um rosnado agudo encheu meu fone de ouvido. O som da morte. Podia tê-lo abatido em silêncio. Podia ter registrado o abate e ido para casa. Mas esta lição exigia um toque pessoal. Estendi a mão para o interruptor de comunicação e mudei para a frequência de guarda. Olha para a 6, tenente. À minha frente, vi o F-35 do Marco fazer uma viragem brusca para a direita enquanto ele virava a cabeça freneticamente. Ele olhou para trás. Ele me viu. Ele viu o jato preto preencher seus retrovisores, sentado bem na sua cauda. Inescapável, inevitável. Fox 2, disse eu calmamente.
Abater Víbora 1. O computador registrou o disparo. O cockpit do Marco estaria piscando em vermelho. Abate confirmado. Seus sistemas desligariam o modo de combate. Ele era um tijolo voador. Isso é um abate, confirmou o controlador AWACS no rádio. Víbora 1 está abatido. Exercício terminado. Todos os jogadores, parem. RTB. O Marco não disse uma palavra. Pela primeira vez na sua vida, ele estava em silêncio. 2 horas depois, o auditório principal em Monte Real estava lotado. O ar estava denso com o cheiro a suor seco, adrenalina e café velho. Todos os pilotos das forças vermelha e azul estavam lá. Na primeira fila, sentavam-se os generais. O general Pereira, flanqueado pelos oficiais da Junta de Segurança e pelo meu pai, Coronel Ricardo Delgado. O Marco estava sentado à mesa no palco, parecendo pequeno. Ele ainda usava seu macacão de voo, o cabelo colado de suor. Ele olhou para o pai, implorando em silêncio por uma tábua de salvação. O pai apenas olhava em frente, a mandíbula tensa. Caminhei até o pódio. A sala ficou em silêncio mortal. Liguei meu disco de dados à consola. O enorme ecrã atrás de mim acendeu-se. Vamos rever a gravação, disse eu. Minha voz não estava zangada. Era clínica. Era a voz de uma médica legista, explicando uma causa de morte. O ecrã mostrava a gravação do HUD visor, de apresentação frontal, do jato do Marco. Era uma montagem humilhante. Mostrava-o perseguindo sinais fantasmas, mostrava-o abandonando seus companheiros de ala. Mostrava-o queimando suas reservas de combustível em pânico. Às 8h15, disse eu, usando um ponteiro laser para circular o bloco de dados, o tenente Delgado quebrou a formação para perseguir uma falsa assinatura de radar. Ao fazê-lo, deixou seu companheiro de ala, Víbora 2, exposto a um ataque flanqueado. Víbora 2 morreu 60 segundos depois. O Marco remexeu-se na cadeira. Meu radar estava bloqueado, murmurou ele. O sistema estava me dando falsos positivos. Foi uma falha técnica. Não foi uma falha, disse eu, cortando-o. Foi um teste de consciência situacional. Você confiou no ecrã em vez de olhar pela janela. Cliquei no comando. O vídeo avançou. Às 8h22, o tenente Delgado violou a restrição de altitude do hard deck pelo 2º dia consecutivo, ao tentar evadir um míssil que não estava lá. A sala murmurou. Uma violação do hard deck era grave. 2 seguidas era negligência. E, finalmente, cliquei no último clipe. Mostrava meu F-16 preto sentado atrás dele por 45 segundos completos enquanto ele se debatia com fantasmas. Às 8h30, o líder agressor, eu mesma, alcançou uma solução de rastreamento de canhões e um travamento de míssil Fox 2. Sentei-me na sua traseira por quase 1 minuto, tenente. Nunca verificou, nunca limpou sua cauda. Desliguei o ecrã. A escuridão parecia engolir o Marco por completo. Os dados não mentem, disse eu, olhando diretamente para o general Pereira, depois desviando o olhar para o meu pai. O tenente Delgado morreu 4 vezes em 20 minutos. Ele fez com que todo o seu voo fosse morto. Priorizou a sua própria pontuação em detrimento da missão e da segurança da sua equipe. Em uma guerra real, esses 4 pilotos não voltariam para suas famílias porque seu líder queria ser um herói. Coloquei o comando no pódio. O som ecoou como um martelo. Ele é um perigo para si e para todos no ar com ele. O Marco levantou-se, o rosto vermelho. Isto foi uma armadilha. Ela manipulou a simulação. Pai, diga-lhes que ela manipulou. Ricardo Delgado não se moveu, não olhou para o Marco. Ele olhou para o chão. O peso da humilhação pública esmagando a fantasia que ele tinha construído em torno do seu filho. O general Pereira inclinou-se para a frente. Ele também não olhou para o Marco. Ele olhou para o oficial de segurança, Coronel Pedro Silva. Coronel? Perguntou o general. O coronel Pedro Silva levantou-se. Ele era um oficial, pela cartilha, que odiava cowboys. Já vi o suficiente, disse o Pedro. Tenente Delgado, com base nos dados de telemetria e nas graves violações dos protocolos de segurança. O Pedro fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar. Seu status de voo é revogado com efeito imediato, pendente de uma junta de avaliação de voo. Está impedido de voar. Entregue suas asas. O Marco congelou. Olhou novamente para o nosso pai. Pai. Ricardo finalmente levantou a cabeça.
Seus olhos estavam vazios. Ele já não via o menino de ouro. Ele via um risco. Ele via seu próprio ego estilhaçando-se. Ele não disse uma palavra, apenas virou a cabeça. O Marco recuou na sua cadeira, com o rosto entre as mãos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do projetor a arrefecer. Juntei meus papéis e saí do palco. Não sentia alegria, não sentia felicidade, senti uma satisfação fria e dura, o tipo que se sente quando finalmente se equilibra um livro-razão que esteve no vermelho durante 30 anos. A justiça tinha sido feita, e sabia a aço frio. As pesadas portas de aço da sala de briefing fecharam-se atrás de mim, selando o silêncio fresco e climatizado do debriefing. Saí para a tarde alentejana, e o calor atingiu-me como um golpe físico. Estava 43 graus Celsius no asfalto, o tipo de calor seco e sufocante que queima a umidade da pele. O ar tremeluzia sobre as filas de carros estacionados, distorcendo o horizonte. Caminhei em direção à minha caminhonete, minhas botas rangendo na gravilha. Sentia-me exausta, não o bom tipo de cansaço que se sente depois de uma corrida longa ou de uma missão bem-sucedida, mas a exaustão profunda e esgotante que vem de lutar uma guerra que nunca deveria ter existido. Eu só queria ir para casa, tomar um banho e lavar o dia. Mas ao virar a esquina do estacionamento, vi-o. Ricardo Delgado estava encostado ao capô da minha caminhonete. Ele ainda usava seu blazer impecável, mas o calor finalmente o tinha afetado. O suor escorria pela sua testa, e seu rosto estava corado com um tom perigoso de carmesim. Ele não estava andando de um lado para o outro. Ele estava esperando, como um predador esperando que a presa saísse do esconderijo. Diminuí o passo, mas não parei. Coloquei meus óculos de sol, protegendo meus olhos. Era uma pequena barreira, mas era minha. Você parece feliz? Cuspiu o Ricardo quando me aproximei. Ele afastou-se do capô da minha caminhonete, bloqueando a porta do lado do motorista. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Parei a 1 metro dele. Não estou feliz, pai. E não estou orgulhosa. Estou apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho? Ele riu, um som áspero e latido. Seu trabalho era apoiar seu irmão. Seu trabalho era ajudá-lo a garantir seu legado. Em vez disso, você o humilhou. Você me humilhou. Ele deu um passo mais perto, invadindo meu espaço pessoal. Seu dedo apontou para o edifício atrás de nós. Você manipulou aquela simulação. Julieta, não me minta. Eu vi o que você fez. Você programou aqueles fantasmas. Você o fez falhar porque não suportava vê-lo ter sucesso. Você é ciumenta. Sempre foi ciumenta dele porque ele é o natural e você é apenas você. Olhei para este homem. Este homem que eu tinha passado 32 anos tentando impressionar. Este homem cuja aprovação eu tinha perseguido por 3 continentes e por 2 missões de combate. E de repente, olhando para ele suando no estacionamento, reclamando sobre seu próprio ego enquanto a carreira de seu filho estava em ruínas, a ilusão finalmente desfez-se. Eu já não sentia raiva. Não sentia nada. Um versículo da Bíblia flutuou na minha mente, claro como um sino. Mateus 7, 6. Não deem o que é santo aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Se o fizerem, eles podem pisotear, lá-se, voltando-se, atacá-los. Durante anos, eu tinha atirado minhas pérolas, minhas conquistas, meu amor, minha lealdade aos seus pés, e ele tinha as pisoteado todas as vezes. Não era porque eu não era boa o suficiente, era porque ele não conhecia o valor das pérolas. Respirei fundo, inalando o cheiro a alcatrão quente e a sálvia. Eu não o humilhei, pai, disse eu, minha voz firme e baixa. Você o fez. Com licença, ele gaguejou, os olhos arregalados. Você o humilhou ao fazê-lo acreditar que não tinha que trabalhar por nada. Continuei, cortando-o. Você deu-lhe um relógio em vez de ética de trabalho. Você ensinou-lhe que as regras eram para os outros. E hoje, o mundo real finalmente o atingiu. Ele é um Delgado. Ricardo gritou. Ele merece. Ele merece estar vivo. Eu disse. Minha voz subindo pela primeira vez. A força dela fê-lo recuar. Você tem alguma ideia do que aconteceu lá em cima? Ele morreu 4 vezes, pai. 4 vezes. Se fossem mísseis reais. Se fosse uma guerra real sobre o Pacífico ou o Oriente Médio, o Marco não estaria sentado em uma sala de briefing agora mesmo.
Dei um passo em direção a ele, tirando meus óculos de sol para que ele pudesse ver a absoluta convicção nos meus olhos. Se eu não lhe tivesse ensinado esta lição hoje, se o tivesse deixado passar e ser destacado, você não estaria comprando um bife de celebração esta noite. Estaria esperando na sua varanda por um sedã preto estacionando. Estaria esperando 2 oficiais de uniforme azul batendo na sua porta e entregando-lhe uma bandeira dobrada. Ricardo congelou. A cor esvaiu-se do seu rosto. Na comunidade militar, a bandeira dobrada é o silenciador máximo, é o símbolo do sacrifício final. Eu salvei a vida dele hoje, sussurrei ferozmente. Eu o prendi para que você não tivesse que enterrá-lo. E em vez de me agradecer, você está aqui preocupado com sua reputação. Ricardo abriu a boca, depois fechou-a. Parecia um peixe engasgando-se. Por uma fração de segundo, vi um brilho de dúvida nos seus olhos, mas depois o narcisismo voltou. A parede voltou a subir. Ele não conseguia aceitar que estava errado. Não conseguia aceitar que seu menino de ouro era falho. Você é ingrata, murmurou ele, virando o rosto, incapaz de me encarar. Depois de tudo o que eu te proporcionei. Sacudi a cabeça lentamente. Você proporcionou um teto, pai, mas nunca proporcionou um lar. Contornei-o e abri a porta da minha caminhonete. Entrei na cabine, o calor lá dentro queimando-me, mas não me importei. Liguei o motor. Ricardo bateu na moldura da janela. Onde você vai? Ainda não terminamos. Você precisa consertar isso. Você precisa voltar lá e dizer ao general Pereira que foi um erro do sistema. Baixei a janela apenas 1 centímetro. O ar-condicionado soprou ar frio no meu rosto, um forte contraste com o calor que irradiava dele. Acabei de consertar os seus erros, pai, disse eu. E acabei de pedir desculpas pelo meu sucesso. Se você for embora, ameaçou ele, apontando um dedo tremelicante para mim. Não espere um lugar no dia de ação de graças. Não espere nada de mim. Não espero nada de você desde os 10 anos, disse eu. Não me ligue, pai. Não me ligue até aprender a respeitar este uniforme e a mulher que o veste. Não esperei pela sua resposta. Coloquei a caminhonete em movimento e saí do lugar de estacionamento. Olhei para o retrovisor uma última vez. Ricardo Delgado estava sozinho no meio do estacionamento vazio, pequeno e encolhendo-se contra a vasta e indiferente paisagem desértica. Parecia um homem que tinha construído um castelo de areia, e a maré finalmente tinha chegado. Virei para a estrada principal, a base desaparecendo atrás de mim. Estendi a mão e desliguei meu telefone. O silêncio encheu a cabine. Foi o som mais bonito que alguma vez ouvi. As consequências foram rápidas, como eu sabia que seriam. O Marco não foi expulso da Força Aérea. O nome Delgado ainda tinha peso suficiente para evitar uma dispensa desonrosa, e o pai usou todas as suas influências para salvar a cara. Mas os dias do Marco como piloto de caça tinham acabado. A junta de avaliação de voo reviu minhas gravações. Eles viram a negligência. Eles viram o perigo. Eles retiraram-lhe permanentemente o seu status de voo. 2 dias depois, eu estava caminhando pela ala administrativa do quartel-general da base para arquivar meu relatório final. Virei uma esquina e quase colidi com um jovem oficial que empurrava um carrinho pesado, carregado com caixas de papel de impressora e cartuchos de toner. Era o Marco. Ele vestia seu uniforme de serviço, mas as asas de piloto tinham desaparecido do seu peito. Parecia cansado. A arrogância tinha desaparecido. O sorriso de as tinha desaparecido. Ele era agora um oficial de logística, um papeleiro, um burocrata. Ele parou o carrinho. Olhou para cima e me viu. Por um momento, pensei que ele pudesse gritar. Pensei que ele pudesse repetir as acusações do pai, mas não o fez. Ele olhou para as folhas de carvalho de major nos meus ombros, depois olhou para as caixas de papel que empurrava, o mesmo trabalho de que ele tinha troçado de mim há apenas 2 semanas. A ironia pairou no ar, pesada e densa. O rosto do Marco corou. Ele não disse uma palavra. Apenas baixou a cabeça, os olhos fixos no chão de linóleo, e empurrou seu carrinho por mim. As rodas guincharam, um som agudo e irritante que desvaneceram enquanto ele desaparecia pelo longo corredor iluminado a fluorescente. Eu não o impedi. Não me gabei. Não disse. Eu te avisei. Apenas continuei a andar. Eu tinha um esquadrão para comandar, e pela primeira vez na minha vida, eu não estava andando na sombra de ninguém.
Eu estava andando na minha própria luz. 1 ano. É estranho como o tempo funciona. Quando você está sofrendo, quando você é a garota invisível parada no canto de uma sala lotada, o tempo arrasta-se. Parece que você está esperando em cimento molhado. Mas quando você está voando, quando finalmente está verdadeiramente livre, o tempo move-se como um fedezáceis a toda força. Desfoca-se. Eu estava junto à grande janela de vidro temperado do meu escritório, olhando para o calor tremeluzente da linha de voo da base aérea de Monte Real. A vista era magnífica. Daqui, eu podia ver tudo. Podia ver as equipes de manutenção preparando os jatos, os caminhões de combustível zigue-zagueando e os pilotos caminhando para suas aeronaves com aquele distinto andar pesado e arrogante. Dei um gole no meu café. Já não era aquele líquido queimado e lamacento do bule da sala de briefing. Era uma bebida fresca da máquina no canto do meu escritório. Meu escritório. Voltei para a minha secretária. Uma placa de mogno com meu nome estava na borda, pegando o sol da tarde. Não dizia assistente ou administração. Dizia Major Julieta Delgado. Comandante, Esquadra de Agressores 64. Muito tinha mudado em 12 meses. Após o incidente do Red Flag, como agora era sussurrado no clube de oficiais, o general Pereira não só me promoveu, ele me deu as chaves do reino. Colocou-me no comando de todo o programa da força inimiga. Eu já não estava apenas concebendo cenários em uma arca escura. Eu estava liderando os lobos. Minha porta estava aberta. Lá fora, no movimentado Open Space, podia ouvir o espeto rindo com um novo piloto transferido, provavelmente recontando a história de como quase morreu e como sua chefe o salvou. A atmosfera não era tóxica. Não era competitiva daquela forma desagradável e implacável de antes. Era nítida, era profissional, era uma família. Sentei-me na minha cadeira de couro e liguei o monitor do meu computador. Tinha uma pilha de avaliações de desempenho para assinar e uma reunião de orçamento com o Pentágono dentro de 1 hora. Mas primeiro, tinha que limpar minha caixa de entrada. Deslizei pelos e-mails habituais, relatórios de logística, atualizações meteorológicas, horários de treinamento e depois parei. Meu dedo pairou sobre o rato. Lá, enterrado entre um memorando sobre a manutenção da pista e um pedido de licença, estava um nome que eu não via aparecer no meu ecrã há exatamente 365 dias. Remetente: Ricardo Delgado. Assunto: apenas verificando. Meu coração não acelerou. Minhas palmas não suaram. Aquela resposta de pânico, condicionada em mim desde a infância, tinha desaparecido. Em vez disso, senti uma estranha curiosidade desapegada. Era como olhar para um espécime em um frasco. Cliquei para abrir o e-mail. Julieta, espero que este e-mail a encontre bem. Soube através dos meus contatos que você foi promovida a major. Parabéns, é um grande passo. As coisas por aqui estão calmas. A casa parece vazia. Sua madrasta manda um abraço. Olhe, estou escrevendo porque estou com um pequeno problema e pensei que, dada a sua nova posição, talvez tivesse alguma influência. O Marco está tendo dificuldades na logística. O trabalho não lhe assenta. Ele está miserável. Julieta, sei que houve atrito entre vocês dois, mas ele ainda é seu irmão. Há uma vaga a abrir para um piloto de transporte em um 630 de carga em Hamstein. Não são caças. Mas é voar. Se você pudesse dar uma boa palavra ao general Pereira, talvez suavizar as coisas. Acho que seria um ótimo recomeço para ele. Deveríamos falar. Já passou demasiado tempo. Vamos enterrar o machado. Afinal, somos família. Atenciosamente, pai. Inclinei-me na cadeira lendo as palavras novamente. Era uma obra-prima de narcisismo. Sem desculpas. Sem reconhecimento da discussão no estacionamento. Não. Sinto muito por ter dito que você era uma fracassada. Apenas umas felicitações casuais seguidas imediatamente por um pedido de favor. Ele chamou a experiência de quase morte do filho e a negligência grave, atrito. Ele chamou ao meu ano de silêncio demasiado longo. Ele não tinha mudado nem um pouco. Ele ainda estava tentando usar-me para consertar o filho de ouro. Ele ainda pensava que família era uma palavra mágica que apagava anos de negligência emocional. Por um momento, a garota de 10 anos dentro de mim acordou. Ela queria responder. Queria escrever um parágrafo furioso, detalhando cada mágoa, cada desaire, cada aniversário que ele perdeu, cada vez que ele olhou para mim com desilusão.
Queria gritar. Por que você só liga quando precisa de algo? Mas a majora silenciou. A major sabia melhor. Eu sabia que se eu respondesse, mesmo que fosse para dizer não, ele tomaria isso como uma abertura. Ele discutiria. Ele faria gaslighting. Ele arrastar-me-ia de volta para a lama. Os narcisistas não se importam com a atenção negativa. Eles apenas anseiam por atenção. Eles alimentam-se do envolvimento. Olhei para as opções no meu ecrã. Responder. Responder a todos. Apagar. Movi o cursor para apagar, mas depois pausei. Apagá-lo parecia esconder-me. Parecia que eu tinha medo do e-mail, medo de o ter no meu histórico. Movi o cursor para a direita. Arquivar. Arquivar algo significa que você não está destruindo, mas está removendo-o da sua vida ativa. Está guardando-o em uma gaveta empoeirada na cave. Existe, mas já não tem o poder de sobrecarregar o seu espaço de trabalho diário. É uma parte da história, não do presente. Cliquei em arquivar. O e-mail desapareceu da minha caixa de entrada, o ecrã estava limpo. Respirei fundo e pela primeira vez senti o ar preencher completamente meus pulmões. Perdoei-me naquele momento. Perdoei-me por não ser a filha que ele queria. Perdoei-me por não conseguir salvar o Marco. Perdoei-me por me afastar. Eu não era a salvadora deles. Eu era apenas a Julieta. Levantei-me, peguei no meu boné de voo e saí do escritório. Passei pela secretária da Sara. Indo para a linha, chefe? Perguntou ela, levantando os olhos dos seus ecrãs. Sim, sorri. Preciso de um pouco de ar fresco. Saí do edifício climatizado e entrei no calor. O sol começava a descer, pintando o céu alentejano com riscas de laranja violento e roxo amoratado. Era a hora dourada. O som atingiu-me primeiro, o rugido dos pós-combustores rasgando a atmosfera. Olhei para cima. Um voo de 2 F-16 segundo pintados no esquema espectro preto e azul da minha esquadra estava a levantar voo da pista. Eles subiram na vertical, subindo diretamente para o sol, deixando 2 rastros de vapor branco atrás deles. Pareciam aves de rapina. Pareciam perigosos e belos. Observei-os subir até serem apenas pontos contra a vastidão do céu.